gente, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando hoje o nosso Eclésia. Deus tem sido bom conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós vamos começar o nosso programa com muita alegria, com muita dedicação no coração. Deus ele tem preparado esse tempo bom para nós. Tem sido um tempo onde eu tenho me preparado para esse momento. E durante esse tempo, o Senhor tem plantado essa semente no meu coração. Então, começa hoje mais um projeto, começa hoje um grande sonho, começa hoje o nosso podcast Eclésia. Para quem não sabe, a palavra Eclésia significa igreja saindo para fora. Esse foi o intuito do coração de Deus para o meu coração, quando eu estava orando em cima desse projeto. E ele colocou esse projeto no meu coração, de nós podermos levar a igreja para dentro da casa das pessoas. Tem muitos lugares que as pessoas não podem ir para a igreja por alguns motivos, mas com certeza esse podcast que inicia hoje, ele vai entrar dentro de muitas casas. Hoje nós estamos com Simara, ela vai estar contando um testemunho de superação, onde ela enfrentou a depressão. Eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar a sua vida. Então, fico muito atento, aproveita cada minuto dessa entrevista, porque eu tenho certeza que grandes coisas Deus irá fazer na tua vida através desse testemunho. Tudo bem aí, Simara? Tudo bem. Vamos lá, gente. A gente vai começar aqui, então, bater um papo com a Simara. Simara, ela tem um testemunho muito forte e a gente já começa com a infância dela, né? Eu queria saber um pouco da infância da Simara aí. Tu é da onde, Simara? Tu é de Camaçari mesmo? Sou nascida em Camaçari mesmo. Camaçari? Mas fui criada lá no interior de Aracaju, em São Cristóvão. Eu fiquei aqui até meus primeiros anos de vida. Aí depois eu fui morar na casa dos meus avós com a minha mãe. Minha mãe me levou para lá. E eu fiquei lá até os meus 9 anos. Mas tu é pai e mãe? Sempre foi criada pelos dois? Ou? Não, só pela minha mãe. Aí com os 9 anos foi que eu vim conhecer o meu pai. A gente voltou para cá, aí minha mãe foi e me apresentou meu pai. Tu sentiu a necessidade, a falta do pai, Simara? Senti. Sentiu? Eu tinha como referência os meus tios e a minha maior referência era o meu avô. Eita. Como homem, né? O meu avô, para mim, foi o meu pai, porque foi ele que me criou. Mas tu veio para Camaçari com quantos anos? 9 anos. Foi quando a minha mãe trouxe para eu conhecer o meu pai. Aí ela me apresentou o meu pai. E aí ela ficava sempre um ano aqui e um ano a gente morava lá em Aracaju. Meu Deus. Aí, durante o ano que a gente ficava aqui, a gente ganhava de algumas pessoas móveis, cama, essas coisas. Quando chegava no final do ano, a gente tinha que dar tudo para poder voltar para Aracaju, porque a minha avó era doente, então a minha mãe não queria ficar muito tempo sem ir lá. Aí a gente passava um ano lá, minha mãe cuidava da minha avó e depois a gente voltava para cá, para Camaçari de novo. E o que levava a tua mãe a ficar nesse... Vai para lá, era a falta do teu pai? Eu acredito que ela tinha esperança ainda, né, de voltar para ele. Sim. E também pela necessidade do cuidado com a minha avó. Ela se preocupava pelo fato dela ser doente, ter diabetes. Então, ela ficava na preocupação de chegar em algum momento, ela não estar perto. Então, sempre a gente ficava indo e voltando. Até os meus 15 anos foi assim. Ela ficava dividida, né? Uma hora vinha para tentar reconciliar o casamento dela e tinha que voltar para cuidar da mãe. E tu, nesse jogo, fica aqui e vai para lá. Fica até 9 anos de idade. Até meus 15 anos. 15 anos. Meu Deus, vai lá e vem cá. E depois dos 15 aí, você resolveram o quê? O que foi que aconteceu? Quando eu completei 15 anos, que foi a última vez que a gente veio para cá, aí quando chegou no final do ano, ela falou, a gente vai embora. Eu disse, não vou não. Agora, se a senhora quiser, a senhora vai sozinha, porque eu vou ficar aqui. Ela, você vai ficar com quem? Eu disse, eu me viro, eu tenho um monte de amigos, eu moro na casa dos meus amigos. Pulso e aí, firme. Desse dia em diante, a gente não foi mais embora para lá. A gente ia só a passeio, aí passava uns 15 dias lá com a minha avó, depois a gente retornava. Até quando ela faleceu, que a gente parou de ir mesmo, assim, constantemente.
Depois de uns anos que a gente ficou indo de novo para ver a família, né? Porque a gente tem família lá. E aí, mas quando tua avó morreu, foi tua avó ou foi teu avô? Foi. Primeiro faleceu meu avô. Sim. Quando meu avô faleceu, a gente morava lá ainda. Aí, quando ele faleceu, a gente ficou aqui de vez. E aí, quando a minha avó faleceu, a gente já estava morando aqui. Não estávamos mais morando lá. Então, Simara, quando foi 15 anos, Isso. então quando tua mãe voltou pra cá, ela voltou pra ficar com seu pai e acabou não dando certo? Não. O que foi que aconteceu Desde entre... a separação deles, Sim, eles não voltaram mais. Eu convivi só morando com ela. sim. Aqui sempre foi só nós duas. Aí ela saía cedo para trabalhar, eu ficava em casa, ela me levava, eu ia para a escola, aí voltava da escola, porque minha mãe saía cedo, e só voltava à noite. Aí eu ia para a escola, ia para casa, fazia almoço, fazia as coisas da Meu casa, Deus. para poder esperar minha mãe chegar à noite. Tu era filha única, era? Não, eu sou a mais nova. Mas por que só tu e ela? Os outros, o que foi? A minha irmã mais velha, ela foi criada pelos meus avós. Então são duas irmãs, você e Isso. outra. É. Aí ela viveu lá com os meus avós desde a infância dela. Certo. E quando eu nasci, foi 12 anos depois que ela já tinha nascido. E aí ela já estava criada, né? Entendi. Com 15 anos ela já estava com o quê? Com 27 anos. 12 anos depois, quando eu nasci ela tinha 12 anos. É. Aí ela continuou sendo criada pelos meus avós até quando ela completou 18 anos, que aí ela decidiu seguir a vida dela. Mas assim, a tua mãe trabalhava, como era a tua vida? Tu lembra? Tinha tudo? Não. Passou necessidade? A gente sempre morou de aluguel. Sim. Eu não tinha tudo, porque a gente tinha que escolher entre pagar o aluguel, comprar comida, né, comprar carne. Na nossa casa não tinha geladeira. E aí minha mãe comprava 1 quilo de carne e cozinhava para a gente comer 3 dias. Meu Deus. E as casas que a gente morava era só um quarto de sala. Naquela época era barato. Não era tão caro como é agora, né? Mas tinha dias que a gente não tinha nem o que comer de carne. E a gente comia repolho refogado para Misericórdia. dizer que era carne. Mas chegou a passar fome? Teve Não. privações, né? Não chegamos a passar fome, mas já fomos várias vezes ameaçadas de ser tirada Despejada. da casa, porque a gente não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Meu Deus. Bom, então aos 15 anos vocês vieram para Camaçari Isso. e a tua adolescência, depois dos 15 anos, então ficou tu e tua mãe vivendo por aqui se virando. Sim. Então tu fazia as coisas dentro de casa para tua mãe trabalhar? Com 16 anos eu comecei a trabalhar em casa de família. Sim. Aí eu comecei a tomar conta de pessoas da igreja mesmo que eu congregava. E aí uma dessas irmãs da igreja, né, que me chamou para trabalhar na casa dela, foi ela que me ensinou a ser uma dona de casa. Sim. Porque eu não sabia fazer nada, porque pela minha mãe eu não cozinhava, eu não limpava a casa, eu não lavava um prato, porque ela nunca me ensinou isso. Aí essa irmã da igreja que me ensinava. Quando ela chegava do trabalho, que via que eu fazia as coisas que não era bem feita, ela me chamava e dizia, a gente vai fazer juntas, eu vou te ajudar e te ensinar e você vai fazer da próxima vez. Aí ela ia, me ensinava e eu fui aprendendo a fazer as coisas dentro de casa. Tu foi trabalhar na casa de família e a pessoa que te ensinava a fazer as pessoa coisas. que me ensinava a fazer comida, a limpar uma casa. E eu cuidava da bebezinha dela, que ela ia trabalhar à tarde, eu estudava pela manhã e depois da escola eu já ia direto para a casa dessa irmã da igreja. Que bom. Então tu se converteu com quantos anos, Simara? Com 5 anos de idade eu decidi ir para a igreja, Lá em Aracaju. na rua da casa da minha avó. Como foi a tua conversão? Conta aí, fiquei Eu curioso. ia porque eu estudava banca na igreja. Banca, pra quem não entende aí, um que a gente no reforço Brasil escolar. fala banca. Na Bahia a gente fala banca, né? É um reforço escolar. Eu fazia banca lá na igreja com a irmã da igreja de lá. E aí Entendi. eu comecei a gostar da forma que ela me tratava. E eu comecei a frequentar a igreja. E aceitei a Jesus sem minha mãe saber. 5 anos de idade. Eita, meu Deus. Aí fui desenvolvendo, né? O pastor colocava para eu dirigir o culto. Aí comecei a dançar no Ministério de Dança. Só que aí, quando eu cheguei com os meus 7 anos, mais ou menos, aí minha mãe queria
que eu fizesse o catecismo. Da Igreja Católica. Porque a minha família, da parte da minha mãe, todos são católicos, né? Eita. E aí eu dizia a ela que eu não queria. Ela me fez ir. Aí todo sábado eu ia pro catecismo. Fiz a primeira comunhão. Me batizei na Igreja Católica só para agradar a ela. Aí quando eu fiz tudo que ela queria, aí eu disse a ela, agora eu não vou mais. Aí ela, se você for para a igreja de crente, eu vou te bater lá no meio de todo mundo. Eu vou puxar você pelos cabelos. Aí ficava me ameaçando, só que eu ia. E mesmo assim você continuava, né? Continuava Não sabia, indo. já com 5 anos. Já era bem determinada já no que Sim, queria. já sabia o que eu queria. Porque eu já sentia que Deus tinha me escolhido. Ele tinha um propósito, né? Além do que eu poderia imaginar. Então, nesse período tu já dançava, né? Você dança, Já. tem um ministério de dança que eu acho interessante. Já novinha, Novinha. já dava ali os primeiros passos para Cristo. Esse é seu ministério, né? Sim. É algo que você faz, que a gente percebe que você gosta desse ministério. Bom, Simara, você teve aí um processo da depressão, e a gente está até no Setembro Amarelo, e eu queria entrar um pouco, né, nesse processo da depressão. Como que isso começou? Da onde veio essa depressão? Fala um pouco pra gente aí. A depressão começou por causa de um término de um relacionamento. Eu acho assim que o inimigo ele usa, né, de estratégias para levar a gente a um lugar que, se a gente permitir, a gente vai. Então, assim, foi um relacionamento que não foi um relacionamento longo, mas que eu me apeguei emocionalmente. E eu que decidi terminar o relacionamento porque eu via que não condizia com o que eu tinha aprendido durante a minha vida. E mesmo eu decidindo terminar, eu fiquei muito frustrada por causa do apego emocional à pessoa. E aí, no decorrer, né, do término, eu não consegui me adaptar, me acostumar, sem falar com a pessoa e tal, e eu comecei a sentir os primeiros sintomas, né, da depressão. Esse relacionamento, ele durou quanto tempo? 5 meses. Só isso? Tu já tava... E eu me apeguei. Mas isso aí tem a ver com a ausência do seu pai, sabia? A figura paterna, você quando... Isso, a psicologia fala muito disso. E quando a gente tem a ausência da figura paterna ou materna, quando alguém chega, a gente faz uma transferência, apega. Isso teve muito a ver. Então, tu estava dentro de um relacionamento, sim, 5 meses, apegado, terminou e mesmo assim ainda sofreu. Sim. Conta aí como é isso aí, rapaz. Aí eu comecei quando eu sentia, né, a falta da pessoa, aí eu comecei a criar a raiva dentro de mim. Sim. E aí eu me olhava no espelho, eu me socava. Assim, eu dava murros em mim, em meu rosto, porque eu não queria aceitar, né, a ficar sem aquela pessoa. Sim. E aí eu comecei a não querer mais sair, a ficar triste, a chorar constantemente. Eu não tinha mais alegria, mais vontade assim de viver, né? Aí tinha dias que eu não queria comer. Teve um dia que eu fiquei quase 12 horas sem comer. E aí eu passei mal. Meu Deus. Achei que eu ia morrer. Mas foi porque eu não queria mais. Eu chorava, só chorava, só chorava. Trabalhava, ia para o trabalho, aí me mascarava, né? Para as pessoas não perceberem. Mas quando eu voltava para casa, eu não tinha mais aquela vontade de viver. Tu tinha quantos anos, Simara, quando tu começou esses sintomas da depressão? Eu tinha 23 anos. Eu nunca tive depressão. Eu acho que eu não... Eu tenho um TDAH, né? Eu acho que as pessoas mais próximas conhecem. E o TDAH, ele tem excesso de adrenalina. Eu acho que vai ser muito, muito difícil uma pessoa que tem TDAH ele ter depressão. E às vezes eu fico me perguntando, qual o sentimento de uma depressão? O que é que a pessoa sente? Às vezes as pessoas falam assim, que nada, depressão é frescura, é só a pessoa sair, vai ouvir uma música, é algo mais forte, né? Você fala um pouco, eu tenho muita curiosidade sobre isso. É algo que mexe com a sua mente. É como se alguém tivesse lá na sua mente, sim, nos induz a fazer algo, vamos supor, a tirar a nossa vida, ou então a não querer comer, algo desse tipo. Aí vem o sentimento da tristeza.
A gente não pensa, quem sofre de depressão não pensa em se cuidar, em se arrumar, não quer tomar um banho, não quer fazer nada disso. Só quer ficar ali deitada, né, aprisionada àquele sentimento de tristeza. Você fica o tempo todo ali pensando na pessoa, né? Só Pensa em morrer. Só pensa em morrer. Eu quero sumir daqui para ninguém mais lembrar de mim. Eu quero desaparecer porque ninguém se importa comigo. É esse os pensamentos que vêm na mente de uma pessoa depressiva. Será que você não estava com a dependência emocional? Não gerou uma dependência? Acredito que sim. Acredito que como o senhor falou, né, a necessidade, a falta do meu pai, eu possa ter criado a dependência emocional por essa pessoa que a me figura acolheu, paterna. me tratou bem. Provavelmente, assim, era uma pessoa mais velha, então eu me senti acolhida. Como se fosse, assim, um pai, realmente. Mas o que te levou a você se separar dessa pessoa? Quais eram os traços dele? O que te fez assim, te Eram despertar? os princípios dele, né? Cristão? Porque como eu cresci Sim, no evangelho, a pessoa não queria relacionamento sério. entendi. E na minha mente eu sempre quis, eu sempre sonhei em casar na igreja e tal. Acho que é o sonho de toda pessoa cristã. E eu cresci ouvindo isso, né? Que Deus prepara alguém pra gente casar de acordo com a vontade dele. Tu tentou suicídio? Tentei. Conta aí como foi isso aí. Na primeira vez que eu tentei suicídio, isso tudo aconteceu quando eu morava em Santa Catarina. Eu fui lá morar, passei lá 2 anos morando lá para ir trabalhar. E foi lá que aconteceu, né, esse relacionamento. Passando-se os meses, que eu comecei a ficar com mais sentimento de tristeza ainda, eu tentei o suicídio. Eu peguei uma faca, uma peixeira. Meu Deus. Para tentar me matar. Só que na hora que eu fui, né, para tentar, aí a minha amiga sentiu na hora, ela não viu eu pegando, mas na hora acho que Deus impulsionou ela. Sim. Quando eu fui para fechar a porta da área, ela já estava com o braço para não deixar eu fechar. Meu Deus. Mas naquele momento ali, se eu conseguisse fechar a porta, eu teria tirado a minha vida. Você estava determinada já mesmo? Já estava decidida. Estava. Naquele momento ali eu estava. Estava cansada já dos pensamentos, de tudo. Eu já estava... Eu sentia assim como se eu fosse enlouquecer já. Porque a minha mente só pensava nisso, em morrer, em sair daquele sofrimento. Mas tu chegou a conversar com o rapaz, tentou reconciliamento? Não. Tu tinha certeza que não... Eu decidi que eu não queria mais ele e não fui mais atrás dele. E como é que foi a cura dessa depressão? Depois que passou, né, essa tentativa de suicídio, eu decidi que eu ia voltar para cá. Para Bahia. Falei que eu não queria mais ficar lá. E aí falei com minha chefa lá da empresa que eu trabalhava, contei para ela o que estava acontecendo e orei muito a Deus e pedi a Deus que ele fizesse tudo conforme a vontade dele. Eu falei para Deus que eu não queria voltar para cá de mão vazia, porque eu fui para lá para conseguir um dinheiro para comprar um terreno aqui para construir minha casa. Certo. E eu disse a Deus, Senhor, eu vou pedir, prepare tudo. E aí eu fui, conversei com minha chefa, e aí ela conversou com o chefe dela e a empresa conseguiu me dar conta para eu não voltar de mão vazia. E eu senti que era o momento de Deus mesmo para eu retornar para cá. Aí chegou aqui, eu fui para uma igreja onde eu passei por um encontro com Deus. Que lindo. Aí eu fui para o encontro e lá foi onde Deus me tratou da depressão, das mágoas, na verdade. Eu sei. Do que eu sentia pela pessoa, né? De tudo aquilo que tinha gerado em mim. Lá, Deus me tratou naquele encontro ali. De lá para cá, tu teve alguma recaída? Sim. Já teve, que geralmente quem tem depressão, se for genético, algo tem. Teve? Teve. Qual foi essa recaída tua? Na pandemia. Foi mesmo? Foi. Como foi isso? Durante a pandemia, eu tive outra recaída da depressão. Tentei mais uma vez suicídio. Já aqui em Camaçari? Já aqui. Foi em
2021, a pandemia, né? Recente. Aí, da depressão, eu comecei a ter crises de ansiedade, Meu Deus. que eu não tinha antes. Aí eu tive Covid 2 vezes. Na segunda vez da Covid que eu comecei a ter os sintomas de ansiedade, que foi a falta de ar. Tudo isso foi gerando através da depressão, né? E aí eu não conseguia dar as minhas aulas online, toda vez a internet travava, e aí eu ficava com mais raiva ainda. Mais ansiedade. Queria quebrar tudo dentro de casa. Então, foi gerando mais sentimentos assim que eu dizia, eu vou sumir. Agora eu vou sumir de uma vez. Na verdade, dessa vez foi mais ansiedade, né? Foi. Mas eu já realmente eu tentei o suicídio. Nessa última vez, eu tentei me enforcar. Meu Jesus, como é? Foi. Conta aí pra mim, meu Deus. Eu amarrei um lençol, né? Tinha uma pilastra na casa que eu morava. Eu amarrei o lençol, aí botei um banquinho para subir e jogar o banquinho lá e ficar lá E pendurada. ficar aí pendurada. Até eu morrer. E aí? E aí, mais uma vez, Deus. a minha amiga chegou. Essa menina? Eita. Essa daí é do céu, viu, menino? Foi. De novo. De novo. Teu testemunho é forte, viu? Pode chorar, fica à vontade. E aí, conta aí como foi dessa vez. E aí, Deus não permitiu, né, que ela deixasse mais uma vez eu tirar minha vida. E depois daquele dia, Deus usou mais um pastor para me abençoar e eu comecei a fazer terapia. Certo. E a terapia, para mim, foi uma porta para eu me descobrir, né? Porque até então eu me importava muito com o que as pessoas pensavam a meu respeito. Sim. E a partir do momento que eu comecei a fazer a terapia, eu comecei a não olhar mais dessa forma. Aí eu fui aprendendo as técnicas de respiração para poder vencer. Aí a psicóloga me ensinou a como distrair a minha mente, como sair do lugar em que me deixava nervosa, estressada, que causava sentimento de tristeza. Sim. E ela me ensinou a desabafar mais. A quando eu estivesse sentindo algo que era para eu falar mesmo, né, para a pessoa. Porque assim como as pessoas... eu tinha que saber quando eu fazia algo para as pessoas que ela não gostasse, as pessoas também tinham que saber quando elas me faziam algo que eu não gostava. E aí eu comecei a mudar minha forma de viver. Comecei a fazer mais exercícios físicos, a sair mais. E aí criei uma nova... Como se eu tivesse criado uma nova eu. Sabe assim, eu me descobri depois disso. Na verdade, então, você se preocupava muito com o que as pessoas falavam. Isso. Mas essa segunda depressão, Simara, ela foi desencadeada, no caso, pela frustração. Eu acredito que essa segunda foi devido à pandemia. A questão de estar ali presa. Sem poder sair. Por ter pegado a Covid. Ficou com medo da morte, né? Tinha muito medo da morte. Aí foi um gatilho que despertou de novo a depressão. Lá, a primeira vez foi uma frustração do sentimento, dessa segunda vez você se sentia preso, acho que não estava curado ainda, né? Sim. A depressão ainda estava escondida ali. Mas tu chegou a fazer algum diagnóstico? Teve algum... Passou por psicóloga? Tentou descobrir de onde vinha essa depressão? A psicóloga, ela começou primeiro a tentar entender de onde vinha o sentimento do suicídio. Sim. Né? E aí, no decorrer das sessões, ela identificou que vinha pela forma de que eu achava que as pessoas pensavam a meu respeito. Ela disse que eu me preocupava muito. Eu vivia tentando entender o que as pessoas pensavam de mim. Oxe. Era. O tempo todo... Sim, eu vivia para agradar as pessoas. Ela me falou isso. Deixava de viver para viver do que os outros acham. Mas se curou. Graças hoje, a como é que tá a Simara hoje? Hoje, eu digo que eu tô curada. Porque eu precisei me desprender. Porque a depressão, querendo ou não, a gente cria uma dependência emocional. Sim.
né, de pessoas, porque às vezes a gente se vitimiza. Então, a pessoa que tem depressão, ela se vitimiza? Como é essa questão do vitimismo? Se a pessoa não tiver cuidado, ela se vitimiza, ela cria uma dependência emocional, Das pessoas. porque ela quer que as pessoas estejam ali, protegendo ela, dando atenção. E se a pessoa não tiver cuidado, se afunda mais ainda. Eu vi uma psicóloga falando uma vez que é difícil você lidar com uma pessoa que tem depressão, porque se você aproxima demais, ajuda demais, ela fica, eu sou coitadinha, eu sou uma coitadinha. Se as pessoas se afastam, ninguém se importa comigo. Se importa Rapaz, comigo, tu tinha esse sentimento de se a pessoa tava ali, você era uma coitada. Tinha? Tinha. Meu Deus do céu. Se ficasse sem falar muito comigo, sem se preocupar em saber como eu estava, aí eu já dizia, nem liga pra mim, não se importa comigo, mas quando precisa, quer que eu vá e ajude. Então, a gente vai criando isso. São coisas que a gente cria na nossa cabeça. Na cabeça. Isso vai gerando uma depressão, uma ansiedade, né? Isso. Então, hoje tu tá curada. Graças a Deus. Você é professora, né? Sim. Trabalha com criança? Isso. Conta um pouco da tua rotina aí. O dia é corrido pra mim. Acordo cedo, passo a manhã com criança, volto para casa com criança. E à noite, mais trabalho para fazer, mas glória a Deus por tudo. Eu tenho uma curiosidade, Simara. A pessoa que teve depressão, ela consegue perceber quando uma pessoa tem tendência ou tá com depressão? Sim. Tem? Sim. Você consegue perceber isso? Consigo. Conta um pouquinho para mim aí. Se eu ver uma pessoa assim, que ela é muito afastada dali do meio. Que tem uns traços, né? Isso, tem traços, porque uma pessoa depressiva, ela não quer se envolver ali no meio, estar no meio de outras pessoas. Ela se isola. Então, esse é um dos primeiros traços, né? Sim. E aí eu vou analisando a pessoa, a forma de falar, porque tem a forma de falar. Sim. Se a pessoa se vitimiza demais, também tem uns traços de depressão. Tipo, se exclui e se trata assim, porque ninguém se importa comigo, porque minha vida é muito sofrida. Então, isso aí são palavras de pessoas que têm os traços da depressão, porque é aquela pessoa que quer a atenção para si. Não é que ela é uma coitadinha, porque ela não gosta de ser tratada como uma coitada. Sim, tem que ter muito cuidado. Mas ela se vitimiza. Como você se converteu cedo, com 5 anos, a tua vida ela foi voltada muito para Deus, né? Você terminou um relacionamento para seguir sua vida com Cristo, se converteu cedo. Hoje tem um ministério de dança. Será que Deus não permitiu para você passar por isso, para que isso gere um ministério na sua vida? Tipo, para você cuidar de pessoas, ter essa percepção. Já se despertou para isso? Ou já? Já. E aí, como é que tu pensa? Tu tem ajudado? Sim, quando vem pessoas para conversar, né? Desabafar, eu sempre estou ali para ouvir. E em crianças também a gente percebe. É isso que eu queria perguntar. Então, criança já tem, né, os traços depressivos? Tem. Dependendo da origem da família que a criança vem, ela já apresenta. Porque a criança, o caráter da criança, ela é formada a partir do que ela vive em casa. Então, o que ela leva para a sala de aula é o que ela vive dentro da casa dela. Então, se a criança em sala ela é amorosa, ela é amigável com os colegas, então ela vive isso dentro de casa. Mas se a criança ela grita, ela é grossa, ela tem crises em sala, porque tem casos de criança, né, que tem crises, que se estressa por coisas bobas, então é sinal que em casa também ela pode passar por um caso assim. Tá vendo? Você já tem essa percepção. Sim. Mas tu chega a conversar com os pais sobre o comportamento da criança, não? Sim, converso. Chega? Sim. E o que te levou a tu ser professora de criança? Será que não foi já essa dependência de... Tipo assim, como tu não teve uma infância boa, pode ter desencadeado assim, eu vou cuidar de crianças, ou não? Meu sonho sempre foi... Eu dizia que quando eu crescesse, eu queria ser pediatra. Sim. Eu queria cuidar de criança. Desde pequena já? Sim, sempre eu sonhei em, quando crescer, cuidar de criança. Aí depois eu mudei, eu disse, eu vou ser pediatra e obstetra. Sim. Que eu vou
fazer o parto da criança e levar, cuidar daquela criança até ela crescer. Sim. Só que aí, quando eu fui crescendo, né, amadurecendo, eu fui vendo que não era isso que eu queria. E eu me deparei assim, em não saber mais o que eu queria. E um dia Deus me colocou em uma sala de aula com 18 crianças, tudo pequenininha, de 2 anos e 3 anos. Meu Eu não Deus. tinha experiência nenhuma, foi minha primeira experiência como professora. E aí, no primeiro dia de aula, que eu me deparei com aquelas crianças chorando, gritando, quero mamãe. E eu tive que acalentar todas elas, Sim. eu sozinha, dentro de uma sala. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu passei 2 anos, né? Na minha primeira experiência, 2 anos. E depois, quando eu mudei de escola, que eu vivi uma outra realidade na educação, foi que eu criei o amor pela profissão. Foi que eu me descobri mesmo como professora. Eu disse, aqui é o meu lugar. Era o que eu queria e eu não sabia. Entendi. Tu é formada na área ou foi sendo jogada? Eu fiquei 4 anos só Foi empurrada ali, só né? exercendo. Exercendo. Aí depois eu comecei a fazer a faculdade, mas ainda estou em processo de conclusão. Conclusão. Bom, então hoje Simara tá curada, né? Glória a Deus. Tá curada para curar outras pessoas. Amém. Hoje convive com a mãe, é cristã e tá casada, é solteira, pensa em casar. Eu penso em casar, mas estou esperando no Senhor. Será que por você ter passado por essa depressão, a gente fica mais cautelosa, né? Sim. Eu percebo que tu tem uma cautela maior, assim, para se envolver, até para não desencadear de novo, né? Sim. Eu percebo que você tem um cuidado maior em relação a isso. Eu tento conhecer primeiro a pessoa, saber de onde vem, para depois eu começar a pensar, né, em um relacionamento. Mas antes disso, eu sou muito cautelosa com relação a isso. E tu tem quantos anos hoje? Tem vergonha de falar, não? Tenho 37. Tá nova, né, Manu? Tá nova. Tá novinha, ainda vai casar pela frente. Eu espero em Esse Deus. tempo aí não te dá tristeza, não, né? Esse tempo só. Eu sentia muito no início. Sentia o vazio. Sentia o vazio. Mas hoje eu decidi que esperar em Deus, eu sei que Ele tem o melhor. Eu né? sei. Que no momento certo Ele vai enviar a pessoa e que quando chegar vai acontecer tudo rápido, porque Ele sabe que eu tenho um sonho de ser mãe, então, né? Eu sofri muito bullying na minha infância. Era a cara da fome, era caveira de não sei o que, cabeça quadrada. Sofri muito bullying. Mas assim, Deus sempre me curou, graças a Deus. Eu sempre tive uma natureza ousada. Eu queria namorar com as meninas mais bonitas. Eu sempre tive essa coisa de que nada, não vou me importar com o que os outros falam, não. Então, parabéns por você ter se curado, né? Hoje não se importa muito com as opiniões dos outros. Pra gente finalizar, dá uma palavra aí para essas mulheres que estão passando por depressão aí. Deixa um conselho de vida aí. Eu gostaria de dizer que a depressão, ela não é uma frescura. Ela é real, né? Só quem sabe e passa por ela e vive a depressão, né? Sente na pele que os sentimentos que ela traz. Mas a gente precisa ser forte. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é se apegar em Deus, né? Deixar Deus ser o centro da nossa vida, ser dependente de Deus. Foi essa dependência de Deus que me fez vencer, né? Eu achava que eu não ia conseguir. Várias noites eu achava que eu iria morrer com crises de ansiedade e eu confiava em Deus. Eu dizia, Deus, é mais uma noite, é eu e o Senhor. E se o Senhor me permitir, amanhã eu vou acordar. E quando eu via amanhecer o dia e eu via que estava viva, eu sempre agradecia a Deus. E ter uma vida com propósito, né? Você fazer um propósito com Deus e você querer ser livre, né? Porque é um mal que não é seu. Deus não te deu isso para fazer parte da sua vida. Você não nasceu com isso. A depressão, ela vem, mas ela vai embora. Então, se a gente é livre, a gente tem a liberdade de Deus para ser livre de todas as nossas enfermidades, não é a depressão que vai ficar em nossa vida. E eu gostaria de dizer isso, que Deus seja o centro, né? E que Ele traga a libertação para você que
acha que não tem jeito mais, Jesus é o caminho, ele tem jeito. Deus tem jeito para tudo na nossa vida. Bom, eu quero agradecer a Deus pela vida da Simara, por estar aqui conosco. Simara teve 2 tentativas de morte, né? Uma onde ela tentou com uma faca, a outra se enforcar, mas Deus colocou ali uma pessoa na vida dela que livrou da morte. Essa pessoa foi um anjo ali enviado por Deus. E da mesma forma que essa moça apareceu na vida da Simara, a Simara hoje ela aparece para a tua vida com esse testemunho para dizer para você que Deus chega na hora certa. Então você que está sofrendo de depressão, nós estamos no Setembro Amarelo, né? É o combate ao suicídio. Eu tenho certeza que esse testemunho vai ser um instrumento de Deus para te libertar dessa depressão. Simara está aqui para contar o testemunho de vida dela e através desse testemunho eu profetizo a libertação para a tua vida, para essa dependência, para essa depressão. E se inspire nessa alegria dela, nessa vontade dela de viver. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor irá fazer na tua vida. Aproveita para seguir, para ficar por dentro dos próximos capítulos, porque por aqui o Eclésia ele vai entrar dentro da tua casa para te resgatar e fazer grandes coisas na tua vida. Deus te abençoe e até